Você gosta de ouvir histórias de missões, mas você acha que isso é só assim coisas do passado que aconteceram muito tempo atrás ou muito longe de onde você está? Você tem vontade de fazer missão, mas não tem dinheiro? Você tem vontade de fazer missão, tem dinheiro, mas não tem coragem? Você tem vontade de fazer missão, mas não tem nem coragem nem dinheiro? Fica aqui nessa live até o final, porque hoje nós vamos falar como participar do Famílias em Missão, ou de uma missão em família. Sejam bem-vindos à nossa terceira live de uma temporada fantástica deste ano de 2023, que nós estamos falando sobre famílias em missão. E o tema de hoje é como participar de uma missão em família. Porque normalmente as missões que nós ouvimos são missões com adultos, ou missões com jovens universitários, ou como nós conhecemos, as missões com os adolescentes, no caso, as missões Caleb, mas talvez você nunca tenha ouvido falar sobre famílias em missão. Como você pode participar de uma missão com a sua família? E eu digo com a sua família, com seus filhos, mesmo eles sendo pequenos ou eles sendo adolescentes. Então, hoje nós vamos entender como a gente pode participar de uma missão assim e os passos, alguns detalhes importantes, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar aqui com vocês é esse sentimento que nós temos de que a missão ou de coisas legais, de milagres, de histórias fantásticas, só acontece com os outros e nunca acontece com a gente. Eu já tive esse sentimento, eu já passei por isso. Ficava assim, sabe, na igreja, eu sempre gostei de ouvir histórias de missão. Como a gente fala, histórias além mar, histórias assim de outros países. E desde criança eu gostava muito de ouvir essas missões na igreja. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a ter esse sentimento, sabe? Puxa, por que que essas coisas legais, essas histórias só acontecem com as outras pessoas? Por que que eu não tenho nenhuma história de milagre, de uma coisa assim, uau, para contar também? E aí, gente, vou dizer para vocês, quando sabe assim, quando você tem um pé na água e um pé no barco? Então, eu e o Paulo, nós sentimos isso na nossa vida. Claro, que a nossa história, isso é importante a gente entender, sabe, gente? Então, para vocês que estão aqui nos assistindo ou que vão nos assistir depois, é importante que vocês entendam que Deus, ele é muito personalizado, assim, ele age de forma personalizada. Deus é muito inédito. Ou seja, o que acontece na nossa história não vai acontecer na sua história, não vai acontecer na história do outro, porque é a nossa história. E a nossa história é diferente da de vocês, que é diferente da outra, do outro. Claro que as nossas histórias inspiram outras histórias, assim como nós fomos inspirados por outras histórias também, entendem? Ou tá meio complicado? Vou colocar aqui de uma forma mais simples. Cada um tem uma missão diferente. Cada um. E Deus trabalha de forma personalizada. E Ele vai trabalhar, pode trabalhar de forma personalizada com a sua família. Não pense que a sua família nunca vai fazer missão, porque é uma coisa assim praticamente impossível. Porque o seu filho não está na igreja, porque você tem um bebê, porque você tem uma série de problemas dentro do seu lar. Deus é o Deus do impossível. E na época eu lembro que o Paulo falou isso para mim, gente, quando eu estava, não é, sonhando com essa coisa de missão, de ser missionário, a gente ser missionários. E o Paulo é muito racional. Quem já acompanha a gente, já conhece a nossa história, sabe que eu sempre falo isso, né? Eu dou assim esse exemplo, ah, que é tipo o Pink e o cérebro. Então, o Pink está sempre, vamos dominar o mundo e tal, né? Eu sou cheia de ideias, e o Paulo, ele é o cérebro, e ele me coloca, né? Me coloca na realidade, sabe? Às vezes a gente até lembra, nós participávamos de um projeto,
E, na época, o Paulo e um outro amigo nosso, eles eram responsáveis pela parte financeira do projeto. E eu e uma outra amiga minha éramos, assim, as que sonhavam. E eu lembro que a gente queria fazer um programa de Natal, musical e tal. E a gente ia lá na 25 de março, ia comprar um monte de coisa, ia fazer e tal. E aí, vinha, né, o cérebro, os cérebros, e falava, então, vocês têm de orçamento X reais. E, gente, não vai dar certo tudo que vocês estão pensando, aí sonhando, imaginando. E aí a gente apelidou eles de os destruidores de sonhos. Mas, claro, uma brincadeira, mas assim, o que eu quero dizer para vocês? Na época, eu estava, assim, sonhando com muitas coisas, e o Paulo falou exatamente essa palavra. Ele falou assim, Valéria, do jeito que nós estamos agora, com a nossa vida, dentro da nossa realidade, é impossível, isso é impossível. Como é que a gente vai fazer para a gente ser missionário da forma como você está pensando? E aí nós começamos a orar, 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 começamos a trabalhar, a nos planejar. Então, isso também é importante dentro do que a gente está falando aqui, tá bom? Se você quer se organizar, organizar sua família para fazer missão, você precisa de um planejamento. Não é assim, vou para a missão África, e aí larga tudo, vai embora. Não, tem que ter um planejamento antes, ok? Então, nós começamos a nos planejar, e foram anos nos planejando. Foram, se não me engano, 3 anos, assim, sabe? Intencionalmente nos planejando para isso. E quando a gente pisou, gente, os 2 pés na água, aí, vou dizer para vocês, as coisas começaram a acontecer. As histórias que nós ouvíamos só de outras pessoas, só de outros missionários, começaram a acontecer com a gente, sabe? Uma coisa assim fantástica, algo que a gente não acreditava, do tipo, puxa, nós precisamos de tantos reais. E aí, do nada, alguém ligava e falava: olha, eu fiz uma doação nesse valor. E a gente não tinha falado nada para a pessoa. Ou a gente encontrava com alguém que era exatamente a pessoa com quem nós precisávamos conversar. Ou coisas que nós não podíamos, não é? De alguma forma mostrar por uma questão de segurança em relação a países que são desafiadores. E a pessoa, assim, olhava ali e não via. E a gente, assim, ai, Deus, orando, sabe? Então, essas histórias começaram a acontecer na nossa vida. E é isso que eu quero conversar hoje com vocês. Como vocês podem participar de uma missão em família? Não, porque não é fácil. Não é fácil. Sabe qual é o maior desafio do Ministério Famílias em Missão? Um dos desafios, são muitos. Mas o maior desafio é a questão financeira. Por quê? Porque se você vai participar de uma missão e você é um universitário, já é difícil, não é, gente? Então, é suado, o pessoal trabalha, faz campanha, já vi gente fazendo, sabe, muffin para vender, cupcake, lavando o carro, fazendo cartinha para explicar para os familiares. Então, isso é muito legal, e é suado, e é difícil, mas consegue, só que é para um. Se você às vezes quer mandar o seu filho universitário, ou seu filho adolescente para uma missão Caleb, ou para uma missão transcultural, que é um pouco mais cara, obviamente, por ser em outro país, o que acontece? Você vai, suado também, mas consegue pagar. Mas a missão em família é a família toda. São passagens aéreas, muitas vezes, eu digo, às vezes de um estado para o outro, de um país para o outro, que é para a família toda. É alimentação para a família toda, translado para a família toda. E aí, como é que fica? As férias dos pais, a escola das crianças. Normalmente, as missões que são realizadas no Famílias em Missões, que é o Ministério Famílias em Missões, em parceria com o nosso Ministério Fingerprint, nós fazemos sempre em férias ou em feriados mais prolongados. Para quê? Porque tem a questão da escola das crianças, tá certo? Então, são missões é uma missão mais desafiadora.
você ir com a sua família. Mas vou dizer uma coisa, gente, é de um poder que não tem comparação. Por quê? Um missionário já tem um poder de, vamos dizer assim, um poder de fogo, né? Já tem um poder. Um casal já é poderoso também. Agora, uma família com filhos é impressionante. O poder que Deus age na vida de uma família que faz uma missão, que investe financeiramente, investe tempo, investe energia para isso. E hoje eu quero encorajar as famílias a se organizarem para realizarem missões. E hoje a gente vai começar a entender com detalhes como isso pode acontecer. Olha só, a gente está falando aí, falamos que é desse sentimento que só acontece com os outros, mas, gente, pode acontecer com vocês também. Pode acontecer com a sua família. Os seus filhos podem viver uma experiência indescritível de missão. Por quê? Porque tem o antes, o durante e o depois. O antes é o planejamento, é a campanha, sabe? É o alvo que você quer alcançar junto com seus filhos. Eu vou dar um exemplo. Nós, a primeira missão que nós fizemos com famílias aqui no Brasil foi para o Piauí. E não foi brincadeira, gente, porque a passagem era cara, a alimentação também, o local era um local difícil, e nós colocamos uma meta, colocamos assim um desafio, que era a perfuração de um poço. E nós precisávamos, na época, de acho, era 8 mil reais para perfurar esse poço. E cada família tinha que conseguir 2 mil reais. Imagina a sua família, além de pagar as passagens, não é, alimentação, blá, 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 ter o desafio de conseguir mais 2 mil reais para perfurar um poço. Vou dizer para vocês, nós conseguimos mais. Mais. E esse dinheiro que foi extra foi usado para perfurar o tanto que faltava para chegar na água. E aí eu vou contar depois o que aconteceu. Mas assim, gente, vocês percebem que as crianças e os adolescentes, eles se envolveram em algo que eles viam acontecendo. Então, o avô falava, olha, eu vou doar 400 reais. "Ah, 400 reais, vovô? Tá bom. E a tia, olha, eu vou mais 200 reais. Ah, eu vou mais... Foi impressionante, impressionante as coisas que aconteceram. E os seus filhos podem fazer parte disso. Então, é quando a gente, sabe, a gente está com o pé na água, o pé no barco, e a gente quer saber? Eu vou nessa missão. Eu vou colocar os 2 pés na água. E aí vocês começam a ver as coisas acontecerem. Por quê? Porque vocês tiveram um propósito. Vocês colocaram como uma meta da família, nós vamos nessa missão. Na fé, nós vamos nessa missão. E é claro que fé com responsabilidade, tá certo? Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não consegue enxergar ainda. Mas é diferente de responsabilidade. Então, eu e o Paulo já ouvimos muitas histórias de missões que, para mim, ficou assim aquela questão de irresponsabilidade. Vou dar um exemplo aqui básico, vocês vão entender. Uma coisa é eu contar uma história, olha, e aí vocês não vão acreditar. O carro não pegava, não tinha posto de gasolina perto e tal, e de repente o carro pegou. E depois a gente viu que o carro, sabe, tinha um problema e o mecânico falou: como é que vocês chegaram aqui? Então, isso é uma coisa. Mas antes, e assim, nós tínhamos passado no mecânico antes e tínhamos feito lá a revisão antes de viajar. Isso é uma coisa. A outra coisa, olha, gente, fazia 5 anos que eu não revisava o meu carro. A gente aqui, né, a gente não liga para isso. E aí, o carro quebrou, não tinha nada. E olha só, olha como a gente teve fé e aconteceu e tal. Então,
Aconteceu a misericórdia de Deus na sua vida. Porque Deus, gente, Deus é muito misericordioso. Por quê? Porque você não teve responsabilidade para fazer uma revisão no seu carro, que é fundamental e antes de você viajar. Entendem, não é? Vocês entenderam aí o exemplo que eu dei. Então, essa fé com planejamento, essa fé com responsabilidade, essa noção, eu não vou pegar meus filhos pequenos e vou viajar para um lugar, para um país que eu não pesquisei sobre esse país, não, sabe? E aí eu chego lá, meus filhos com dengue, minha filha, e eu sem recurso nenhum. Então, o Famílias em Missão, junto com o nosso ministério, nós nos preocupamos com todas essas questões que acontecem antes da missão, durante e também depois. E olha só, as missões recentes que nós fizemos foi a primeira edição, que foi para o Piauí, a segunda edição, que foi para o Amazonas. Recentemente, nós estivemos em Roraima. Gente, histórias maravilhosas, poder de Deus. Pensa numa missão que quase foi cancelada várias vezes. Mas, gente orando, com fé, colocando energia, sabe? Colocando capricho nas coisas que a gente estava fazendo. E Deus foi, e é o que eu sempre falo, a gente foi fazendo o difícil, e Deus foi fazendo o impossível. Este ano, nós ainda vamos novamente para o Piauí e novamente para o Amazonas, ok? Por quê? Quando a gente vai para uma missão assim, a gente não vai do nada chegar lá, oi pessoal, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Não, nós já temos uma conexão com pessoas que trabalham no local há muitos anos. Então, nós vamos somar alguma coisa, alguma ação específica neste lugar, ok? Para o que eles depois vão continuar, certo? Então, essa é a ideia. E aí a gente começa a pensar, mas qual que é, então, Valéria, o que é a minha missão? Porque, sério, eu fico meio perdido, assim, como pai, como mãe, eu fico perdida. Qual que é a minha missão? Então, abre a sua Bíblia, lá em Mateus. Eu vou dar respostas na Bíblia, tá? Abre a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28, Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 e 19. Então, Mateus 28, versículo 18 e versículo 19. Olha só, vamos ler lá. Olha só. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Gente, olha a nossa missão aqui. A nossa missão é de ensinar. Ensinar as coisas que nós sabemos. É de fazer novos discípulos. E assim, não tem só esse detalhe da missão. Vamos ver outra coisa que Jesus falou em relação à missão. Vamos lá, em Atos 1:8. Atos 1:8. Então, vamos lá. Abre a sua Bíblia, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8 e versículo 9. Ó, gente, já preciso, né, já dar uma afastadinha aqui para conseguir ler. E isso que troquei de Bíblia, ganhei uma Bíblia lindíssima, já mostrei aqui para vocês, e agora a letra é bem maior. Pois é, a idade chegando, né? Vamos lá, mas eu sei que um dia meu corpo será renovado, e minha vista também, né? Vamos lá, então. Atos, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Algumas versões dizem até os confins da terra. Então, nós já sabemos que nós precisamos fazer novos discípulos, e nós precisamos ir
onde formos chamados, até os confins da terra. Olha, aqui, nessa temporada Famílias em Missão, nós colocamos aqui atrás esse mapa mundi. Então, tem pessoa, ó, tô aqui bem pertinho, aqui, né, na Austrália. A Austrália, em relação aqui ao Brasil, é tão longe para nós, mas se Deus chamar você para ir para um lugar muito distante, você sentir, não é? E você perceber a confirmação disso, não tenha medo, porque olha, tá lá, tá aqui na Bíblia, na mensagem que Deus deixou para nós. E aí você quer falar assim, não, eu vou. Vamos abrir mais um versículo aqui, mais um texto. Então, já vimos fazer discípulos para a gente ir em qualquer lugar, até os confins da terra, se for necessário. E aí você está com esse desejo, não, eu quero ir. Abre lá em Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8. Olha só o que diz lá. Livro de Isaías. 6, versículo 8. Vamos lá? Fala o seguinte. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Senhor, eu estou aqui, eu quero ir, por favor? Eu quero ir. E eu já ouvi, eu e o Paulo, várias vezes, pessoas falando assim: mas Valéria, Paulo, eu quero ir, mas parece que Deus não me escolhe, parece que nada acontece, parece que nunca dá certo. Vamos continuar aqui conversando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então você já sabe onde, não é? Deus está falando aqui, ó, até os confins da terra. Você já sabe o que fazer. É fazer discípulos, é ensinar as pessoas aquilo que nós sabemos. Porque tem pessoas que não sabem. Gente, tem pessoas que não sabem quem é Jesus. E assim, eu não estou falando de algumas pessoas. Eu estou falando de milhões de pessoas que não sabem quem é Jesus. Eu já contei isso uma vez, mas queria comentar aqui novamente. Nós estávamos, há algum tempo atrás, realizando um trabalho em Bangkok, na Tailândia. E nós, assim, não foi ninguém que contou para a gente, nós vimos a entrevista. E a pessoa entrevistando assim, gente, Bangkok é uma cidade grande. E a pessoa assim, dá licença? Oi, tudo bem? Você conhece Jesus? Aí a pessoa, Jesus? Não, não conheço. Você gostaria de conhecer? Aí a pessoa, "Ó." Aí alguns ficavam olhando assim, do tipo, onde que ele tá? Eu gostaria, até que eu gostaria. Ele tá aqui? Então são milhões de pessoas. E aí você pensa, mas aqui no Brasil, Valéria, aqui no Brasil, todo mundo sabe quem é Deus, quem é Jesus. Eles sabem quem é, mas será que eles sabem do poder desse Deus na vida deles? Aí já é outra história. E se você já sentiu esse poder, talvez você esteja nessa situação aqui. Senhor, eu vou, eu quero fazer missão urbana. Admiro muito as pessoas que fazem missão urbana. Eu e o Paulo gostamos muito de missão urbana também. Sabe por quê? Porque as pessoas, a maior parte das pessoas, onde vive, gente? É no campo, é na praia, lá no Alasca, são nas cidades. As pessoas estão nas cidades. E eu vou dizer para vocês, eu fico assustada com a quantidade de prédios que estão sendo construídos cada vez mais nas cidades. Então, a missão urbana, ela é fundamental. Se a gente tem essa ideia, puxa, mas todo mundo aqui já conhece Jesus, todo mundo já sabe quem é Deus, mas eles não conseguem sentir o poder desse Deus na vida deles. E nós podemos ajudar essas pessoas. É claro que existem milhões que nem sabem quem é Jesus. Milhões. Pessoas que estão recebendo sonhos.
para ir em algum lugar, e quando elas chegam nesse lugar, tem um cristão ali para ajudá-lo. Deus, ele age de forma inédita. Deus, ele age de forma personalizada. Mas o que nós precisamos é estar disponível, Senhor. Eu estou disponível. E assim, não só disponível, mas eu quero estudar, eu quero me especializar, eu quero aprender mais sobre o que eu preciso ensinar. Porque, gente, não adianta falar, eu tenho que estar disponível, não é só estar disponível. E aí você nem lê a Bíblia, não tá nem aí para nada. E aí você fica, eu não sei por que Deus não me escolhe. Isso é errado, tá certo? Você não faz culto, você não lê a Bíblia, você não ora, você. E aí como é que você quer ser usado? Claro que o poder de Deus é transformador. Eu não estou dizendo aqui, e quero deixar isso bem claro, tá certo? Que as pessoas que são simples, que pessoas que não são estudadas, não podem participar da missão ou são menos na missão. Gente, se eu acreditasse nisso, então eu rasgo a parte que Jesus chamou os discípulos, tá certo? Alguns dos discípulos, porque a maioria deles eram pessoas basicamente despreparadas na nossa visão humana. Mas Deus, ele nos prepara. Mas a gente tem que fazer o mínimo, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós sabemos a missão, qual é a missão, nós queremos ir para a missão, é aquela frase eu vou. E eu quero compartilhar aqui com vocês aquela música, uma música muito bonita que chama Eu Vou. Toda música, ela é basicamente uma poesia, tá certo? Então, o compositor, ele escreve a música, ele tem essa. Eu admiro muito também os compositores, as pessoas que fazem música, que escrevem música. Gente, isso é tão lindo, é tão especial. E essa música Eu Vou, ela é uma poesia, assim. Ela é uma coisa muito forte. Olha a letra dela. Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler a letra dela. Não, se eu cantar, você sai da live agora, né? Então é melhor eu ler a música. Olha só, a letra da música. Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu, desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. E aí vem o coro da música que diz o seguinte: eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. E aí, olha essa outra parte aqui. A quem pedir razão da minha fé, razão darei. Vocês entenderam essa parte, gente? Então, você tem que estar preparado para você defender a sua fé. É você estar preparado para quando todo mundo se ajoelhar, você estar em pé. Por quê? Porque no final a questão vai ser sobre a adoração. E se você não entender qual é a razão da sua fé, você vai estar perdido. Você vai se ajoelhar e vai copiar todo mundo. Tipo Maria vai com as outras. Mas você quer ser diferente. Você quer ir. E aí, olha só, a quem pedir razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado para servir. Já pensei e decidi, eu vou. E aí começa de novo, e aí vou ler para vocês aqui a última parte, que é a parte que eu mais gosto. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer, o teu espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Gente, isso é forte, hein? Sabe, a missão é você abrir mão de você. A missão é você abrir mão das suas férias, de férias, sei lá, num resort, que você ia pagar para sua família inteira. Porque tem famílias que às vezes conversam com a gente e falam assim, nossa, mas essa missão é tão cara. Mas assim, se você for viajar em família, para qualquer hotel ou qualquer, você vai pagar também um valor, não é mesmo? Então é você abrir mão de algumas coisas
Para quê? Que são coisas do teu querer. E decidir, não, esse ano eu vou fazer uma missão com a minha família. Eu vou, sabe, eu vou me planejar o ano que vem, sei lá, e eu vou deixar de ir para tal lugar e eu quero fazer missão com a minha família, porque eu quero que os meus filhos vivam uma experiência diferente. E aí, a gente já está terminando. Eu quero explicar para vocês algumas questões básicas aqui em relação a como você pode participar do Famílias em Missão. Como você pode fazer uma missão em família, tá bom? Então, você pode, obviamente, pela sua família mesmo, contactar algum amigo, alguém que você conhece e fazer uma missão com a sua família, ou você pode também ter contato, no caso que eu estou aqui, ter contato com a gente. Então, você já conhece a gente, já conhece o nosso ministério, e você pode fazer missão com a sua família, relacionando o quê? Relacionando as suas férias, ou relacionando o seu feriado, feriado que os seus filhos vão ter na escola, para vocês fazerem missão. Então, nós temos um site, tá bom? E nesse site, esse site chama Famílias em Missão, eu vou depois colocar aqui no descritivo. Você pode entrar nesse site, você pode ver quais são as missões que vão acontecer esse ano. Então, já vou adiantar, esse ano de 2023, nós temos mais 2 missões pela frente, que é a missão Piauí e também a missão Amazonas. No meu caso e no caso do Paulo, nós fazemos missões que nós chamamos missões transculturais, ou seja, missões fora do nosso país e com uma cultura diferente. E nós vamos para onde? Nós vamos para a Jordânia e vamos, no final do ano, para a Índia. Então, são planos que nós fazemos. E a gente sabe que o homem faz planos, mas a palavra final vem de quem? A palavra final vem do Senhor. Então, é importante que a gente, como família, faça o planejamento, converse com os filhos. De repente, vocês podem até conversar com eles. E aí, gente? A gente tem essas 2 opções aqui. Qual que vocês acham que é interessante? E, fulano, você tem quanto no seu cofrinho? Como é que você pensa conseguir tanto de dinheiro? Então, vocês percebem que a gente pode criar um monte de situações educativas, situações pedagógicas dentro da nossa família, quando a gente decide fazer uma missão. E eu vou dizer para vocês, essas situações pedagógicas são situações maravilhosas, onde você, como pai, como mãe, como responsável, você tem o privilégio de viver uma experiência de missão com seus filhos. No programa Reforma em Família, que é um programa de mentoria com as famílias, o último módulo chama discipulado. E a gente fala que a cerejinha do bolo é a viagem em missão. Então, a gente encoraja, a gente convida as famílias para fazerem missão com a gente. E eu quero encerrar aqui com uma ideia, sabe, interessante, que está na Bíblia. Quando nós fomos para o Piauí, nós enfrentamos, como eu disse, uma situação que era o desafio de perfurar um poço. E, além do desafio de perfurar esse poço, nós tínhamos também o desafio de de construir uma cisterna. Gente, na minha vida, eu nunca tinha construído uma cisterna, nunca tinha visto a perfuração de um poço, e eu fiquei realmente impressionada. E eu vou dizer para vocês, não deu certo a perfuração do poço. Não saiu água. Vocês têm ideia? Nós ficamos mais de 5 horas com aquelas crianças e com as pessoas da vila, lá do sertão, lá no sertão do Piauí. Um sol, um calor, aquela poeira subindo, sabe? E a gente bem longe, mas a poeira chegava na gente, a gente tinha que trocar de lugar, e as crianças sentadinhas ali olhando, e a gente orando. A gente tinha orado antes, a gente orou no dia. Gente, aconteceu um acidente, né? E explodiu um cano lá. Deus, ele está sempre, olha,
foi algo assim tão forte, tudo que aconteceu naquela missão lá no Piauí. E um dos homens que estavam lá falou assim: gente, faz 20 anos que eu perfuro o poço, isso nunca aconteceu. Nunca. O cano voou para o outro lado. Nós, claro, por uma questão de segurança, estávamos bem longe da perfuração do poço. Então, é o que eu falo para vocês. A gente trabalha com fé, mas, né, com senso, né, gente? Com responsabilidade, com cuidado. Então, não aconteceu nada de machucar ninguém. Ninguém foi machucado. Mas foi um acidente que aconteceu. E aí, não deu água. Deu água. E foi uma lição para todos nós. A gente voltou com aquele sentimento de derrota, sabe? E o dinheiro que foi gasto. Nossa, como é que a gente fala para as pessoas que não saiu água? Como seria? Claro que depois a empresa, não voltaria lá, mas naquele dia não saiu água. Olha, eu estava ali junto com as famílias, eu e o Paulo, e nós, então, o programa Famílias em Missão, ele é todo realizado com essa parte preocupada com a família também que vai fazer a missão. E aí a gente viu ali as famílias e proporcionamos esse momento para que as famílias conversassem com os filhos, algumas perguntas que a gente entregou ali para discussão. Por que que isso não aconteceu? Por que que não saiu água? A gente orou, mas a gente orou, e por que que Jesus não atendeu a minha oração? E não saiu água? Nessas missões, são essas lições que nós aprendemos. E a Bíblia fala sobre manancial de água. E o que a gente mais queria naquela missão é que a água explodisse ali. A gente tinha assistido vídeo sobre isso. Eu, até hoje, ainda nunca vi um poço sair água assim. O Robson, que já faz missão há muitos anos lá no Piauí, ele já viu isso acontecer várias vezes. E foi a primeira vez que ele viu não acontecer. E os filhos dele estavam com ele. A esposa dele estava com ele. Pensa, gente. E assim, e outras crianças, nós estávamos ali, todos decepcionados. A Bíblia fala sobre algo bem interessante que está lá em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13. Então, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13. Olha só. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Vamos ver o que está falando aqui. 2, 13. Pois meu povo cometeu duas maldades. Meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Uau! Duas coisas erradas, duas maldades. Olha isso. Me abandonaram, que eu sou a fonte da água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Gente, eu, depois da experiência do Piauí, eu não lavo mais louça como eu lavava. Então, às vezes eu lavava louça, deixava a água correndo ali, porque eu vi famílias, sabe como? Eu vi famílias vivendo com um balde de água para a semana inteira. Então, água para eles lá é algo preciosíssimo. Uma cisterna para eles é algo muito sério. Eles conseguem a água da chuva, né, que vai assim caindo. A gente viu ali, as crianças viram, as pessoas explicaram para a gente como funciona uma cisterna. E a água da chuva vai e fica lá na cisterna. Imagina uma cisterna rachada? Uma cisterna rachada, gente, assim, é você dar um tiro no pé, sabe? É você perder toda a sua água. E as pessoas, vou dar um exemplo aqui, também bem mais claro. Quando as pessoas procuram um terreno para comprar, você sabe que o terreno ele é muito mais valioso se ele tem se ele tem o que a gente chama uma nascente de água.
Ah, esse terreno aqui é bem mais caro, tem 3 nascentes de água. Uau, esse terreno aqui, uma vez a gente visitou um terreno, tinha 9 nascentes de água. Terreno caríssimo, claro. Por quê? Porque tá cheio de nascente de água. E aí você pensa, quem troca uma nascente de água, uma fonte de água, por um terreno, né? Quem troca um terreno que tem uma fonte de água por um terreno que tem um poço seco? Ninguém. Mas aqui na Bíblia é um sentido, não é? Um sentido aqui espiritual. Porque muitos de nós estamos trocando, sabe? A gente está trocando a fonte de água viva por poço que não tem água, gente. Olha o que eles falam aqui, por cisternas rotas, por cisternas rachadas. É você trocar coisas boas que você pode proporcionar para os seus filhos, experiências inesquecíveis, por cisternas rachadas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, não é? Eu quero encorajar aqui a sua família a se planejar. Eu quero encorajar aqui a sua família a se organizar para fazer uma missão. E essa missão, gente, começa dentro de casa. Começa com coisas básicas. Porque eu e o Paulo, a gente sempre comenta com os jovens. Então, os jovens, eles sonham, os adolescentes sonham, não, eu quero ir para a Índia um dia, eu quero fazer missão no Oriente Médio, quero ir aqui para a janela 1040. Então, e como é que você é em casa? Como assim? E lá na sua escola? O que você faz na sua escola? Seus vizinhos sabem que você é crente? Né? Seus vizinhos te... Então, assim, fazer o quê? É você fazer projetos pequenos, que parecem ser pequenos aos seus olhos, mas aos olhos de Deus são grandiosos. É você começar pequeno, andar rápido, né? Começa pequeno, anda rápido e pensa grande. Só é mundo corporativo, né, gente? Mas vamos usar o mundo corporativo dentro da missão. Ou vocês acham que a missão não tem relação com a questão de planejamento? É claro que tem. Vai ler lá o livro de Neemias, a missão que Neemias tinha. Gente, a história de Neemias é mundo empresarial. É história para CEO analisar e levar para a empresa para dar palestra. Por quê? Porque é missão, porque tem que ter planejamento, tem que ter estratégia. Então, comece pequeno, no seu lar. Faça pão, um muffin, alguma coisa legal, um cartãozinho, entrega junto com seus filhos para os vizinhos. Seus vizinhos conhecem vocês? Não, pois está na hora de conhecer. Sabe por quê? Porque a gente não pode guardar uma luz embaixo da mesa. A gente não pode esconder luz. Nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser sal. Você, como pai, como mãe, como responsável, você precisa ensinar isso e viver isso com seus filhos. E é essa mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês e quero encorajar vocês. Façam missão em família. Essa missão começa pequena, aí na sua casa. Começa com simples detalhes e vai caminhando. Começa em Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judéia, não é? E depois vai para os confins da terra. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar vocês como responsáveis pelos seus filhos, porque os seus filhos são herança do Senhor. Felizes aqueles que têm o quê? Que têm a sua aljava cheia de flechinhas. Gente, um abraço, até a próxima live Famílias em Missão. Tchau, tchau!